Aqui compartilhar a minha tela. Tá, vocês estão conseguindo ver minha tela por inteiro aí? Estamos sim, Sim, vamos. Samuel. Tá aparecendo já. Ok, eu queria começar fazendo uma oração conosco. Deus, muito obrigado por poder estar aqui essa noite. Obrigado pela vida de cada um que pôde participar e por aqueles que vão poder ouvir da aula que está sendo gravada. Peço que o Senhor direcione cada coisa que eu vou estar falando aqui, direcione também os corações para receberem a história do nosso movimento, da nossa igreja. Peço que o Senhor nos dê um tempo e uma atmosfera agradável, uma atmosfera em que a gente se sinta bem e possa tirar nossas dúvidas, possa conversar a respeito. Eu oro que o Senhor nos ajude, Pai, a perceber como o Senhor trabalhou na vida de várias pessoas, como o Senhor trabalha nas nossas vidas e como a história também nos ensina tantas coisas. Obrigado por todos aqueles que têm apoiado o Ministério de Ensino, Pai. Obrigado pelo trabalho do Solomon. Obrigado pelos irmãos do CJ2, Pai. Por todos aqueles que têm assistido. E te agradeço também muito pela minha família que me apoiou também para fazer esse trabalho. Te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje eu vou estar falando do movimento de Crossroads a Boston. A gente vai falar sobre finalzinho da década de 60 até a década de 80. O material é bem grande, tem bastante coisa, mas eu vou tentar ser objetivo e claro. Mas antes de iniciar, eu queria dar um agradecimento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por poder conseguir estudar esse assunto e fazer a aula. Mas eu não sei se todos sabem, mas eu sou casado com a Shirley, essa moça bonita aqui, e tenho 3 meninas. Sofia, mais velha, Samantha, de 7 anos, e a Sara. E assim, se não fosse o apoio delas, a parceria, não conseguiria fazer o trabalho. Então, apesar dela não estar aqui, ela está com as crianças, mas eu queria registrar o meu muito obrigado para elas. Também queria agradecer ao Sérgio, ao Denilson e ao Brunão, que me convidaram para fazer esse trabalho. Admiro muito eles e o que eles têm feito, então eu queria registrar aqui meu agradecimento aqui a eles. E eu tenho conversado e trocado algumas ideias com o Solomon, e fazer esse trabalho com ele, para mim, foi um presente de Deus. Conhecer ele melhor, ver as convicções que ele tem, dividir algumas coisas. Então, eu queria muito agradecer também ao Solomon, que a gente trocou algumas ideias e a gente pôde conversar sobre esse trabalho. Então, eu queria agradecer essas pessoas. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha abordagem. Por que a gente estuda história, né? Tem uma frase muito famosa do Jorge Satayana, que aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Se você não aprende da história, você pode cometer os mesmos erros. Era essa a ideia que ele queria passar com essa frase. Mas eu gosto de complementar porque eu acho que é muito mais do que a gente aprender para não errar. Eu acho que a gente também precisa aprender o que Deus fez no passado, como ele agiu na vida das pessoas e como ele pode nos dar esperança. Então, o livro de Lamentações, né, a maioria das pessoas acredita que Jeremias que escreveu ele. Jeremias fala: todavia eu lembro também daquele que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Então, a gente aprende com os nossos erros e a gente vê Deus trabalhando por meio deles. Então, eu queria complementar essas duas ideias. Eu acho que é importante a gente falar da história, porque nós aprendemos com ela a não cometer os mesmos erros. E nós também ganhamos esperança de que Deus tem agido na história e que, logo em seguida, Jeremias fala que as misericórdias de Deus se renovam
a cada manhã. Então, Deus trabalha na história e nos traz uma esperança. Olhar para a história sem uma perspectiva de Deus agindo é perder o principal. Eu não vou fazer aqui um julgamento do que aconteceu, eu não vou condenar nem absolver as coisas que foram feitas, mas eu queria pedir desculpa para vocês, porque é estranho eu pedir desculpa logo no começo, mas eu, quando transmito a história, eu recebo influência das coisas que eu vivi. Então, eu tenho sentimentos, eu tenho experiências, e essas coisas afetam a forma como eu vejo. Na física, tem um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Não sei se vocês já ouviram falar, mas você não consegue determinar duas propriedades de uma partícula ao mesmo tempo. Ou você consegue chegar muito perto de onde ela está, e aí você não sabe a velocidade dela, ou você sabe muito bem a velocidade, mas não vai saber onde ela está. Porque a forma de você medir interfere. Então, como eu sou alguém que participou da história, eu sou alguém que recebo a interferência de tudo que aconteceu. Então, eu não sou completamente isento. O que não quer dizer que eu não vou ser sóbrio e não vou reconhecer as coisas, procurar reconhecer as coisas que foram erradas e as coisas que foram louváveis. Mas eu recebo essa influência e eu não tenho como tirar isso de mim. Então, eu peço perdão para vocês, mas eu acredito que vou tentar me esforçar para ser isento de parcialidade, mas eu faço parte desse movimento. E eu queria começar falando da década de 60. Da década de 60. Geralmente, as igrejas de Cristo sempre foram fortes em criar uma atmosfera para que seus filhos pudessem aprender dentro da tradição das igrejas de Cristo. Então, em 1918, foi criado um movimento chamado Bible Chair. Qual era a ideia desse movimento? Era fazer com que os alunos das universidades que não eram da tradição das igrejas de Cristo pudessem ter uma cadeira ou uma disciplina cristã nas universidades. Isso começou desde 1918. Se você fizer uma pesquisa na internet e procurar as universidades que têm tradição das igrejas de Cristo, você vai achar mais cerca de 100 universidades. Então, as igrejas de Cristo, elas têm uma tradição forte em terem universidades cristãs. Mas as pessoas iam para outras universidades. E o que vinha acontecendo? As igrejas de Cristo, e aí eu queria fazer um parêntese aqui. Igreja de Cristo, que eu estou chamando aqui, alguns de nós chamam elas de igreja de Cristo tradicional. Eu não vou chamar elas dessa forma, porque elas não se chamam assim. Elas simplesmente se chamam igrejas de Cristo. Nós colocamos esse nome para diferenciá-la do nosso movimento e, às vezes, até de forma pejorativa, como a ala tradicional das igrejas de Cristo, que nós, a Igreja de Cristo Internacional, surgiu dela. Mas quando eu falar da Igreja de Cristo Internacional, é o nosso movimento. Quando eu falar da Igreja de Cristo, é a Igreja de Cristo da qual a gente surgiu. Só para esclarecer os termos. Então, as igrejas de Cristo nos Estados Unidos, ela se tornou um dos movimentos que mais cresceu. Algumas estatísticas dizem que eles chegaram a cerca de 2 milhões de membros. Alguns dizem que eles inflaram esses números, que chegaram a próximo de 1 milhão. Ainda assim, a nossa comunidade de igrejas não passou de 200 mil. As igrejas de Cristo excederam em muito a quantidade de membros que nós temos hoje. Mas eles se espalharam, e na década de 60, que é interessante, é que essa expansão começou a ter um certo declínio. Eles não estavam... É como se eles tivessem atingido um platô e eles não estavam avançando muito. E eles estavam também tendo a preocupação de como as universidades, o evangelismo dentro das universidades. E, em 1965, teve uma palestra numa faculdade cristã
que foi a faculdade de Abilene, e lá um pregador chamado Wesley Reagan falou que os movimentos de evangelismo universitário precisavam se unir e aprender um pouco com o que estava acontecendo no mundo. E tinha uma pessoa que estava ouvindo, chamada Jim Beavis, e ele decidiu que ele ia colocar em prática o que esse Wesley Reagan falou. Vamos tentar fazer uma coisa que envolve todo o movimento universitário. E ele pesquisou e descobriu que existia as cruzadas cristãs para Cristo, onde o principal líder era Bill Bright. Ele estudou esse movimento, ele frequentou um seminário de 10 dias em São Bernardino para aprender sobre esse movimento. Ele convidou o Bill Bright para ir num seminário universitário, né? E assim, quem não conhece as igrejas de Cristo, tudo bem, ele que chamou um cara para ir na igreja de Cristo, uma pessoa fora da igreja de Cristo para vir na igreja de Cristo. Só que isso era uma coisa assim muito era um passo enorme, porque as igrejas de Cristo não chamavam pessoas de fora para participar dos eventos dela. Então ele chamou Bill Bright para participar de um seminário de líderes de universitários. E nesse seminário, instigaram as pessoas a seguirem o modelo da Campus Crusade, das Cruzadas para Cristo, ao invés de usar aquele movimento do Bible Chair, que era ter uma cadeira na universidade, uma disciplina na universidade, para ensinar a Bíblia para as pessoas. Porque, então, nesse seminário, se falou contra o movimento Bible Chair e a favor de algo parecido com o Campus Crusade. Então, o Jim Beavis, que foi a pessoa que comprou a ideia, ele juntou com outra pessoa chamada Rex Vermillion, e eles iniciaram um seminário, um trabalho parecido com a Campus Crusade, e em 1966 eles fizeram uma conferência com cerca de 300 pessoas e começaram a implantar ministérios universitários no estilo da Campus Crusade em cerca de 300 ou mais universidades que eram associadas a uma igreja de Cristo. Só que esse movimento da Campus Crusade, ele chamava todo tipo de gente. Então, existia uma diversidade racial, existiam hippies, existiam pessoas que eram radicais políticos, mas, enfim, isso foi crescendo. E isso teve um boom, um ápice em 1968. Em 1968, o movimento universitário do Bill Bright, que era mais evangélico, eles usavam uma literatura ou uma forma de conversão chamada 4 leis espirituais. Já nas igrejas de Cristo, eles usaram outro nome, eles não usaram Campus Crusade, mas eles usaram o Campus Evangelism, o evangelismo universitário. E eles fizeram um livreto para eles, chamado Guias para uma Vida em um Novo Plano. E nesse livretinho que eles fizeram, eles explicavam a importância do batismo e a forma de conversão que a Igreja de Cristo participava. Eles buscavam desenfatizar as coisas da Campus Crusade, que eram evangélicas e não estavam de acordo com o que as igrejas de Cristo pensavam, e trabalhavam com um enfoque evangelístico dentro do plano de salvação que a Igreja de Cristo sempre acreditou. Mas em 1968 foi um seminário evangelístico que contou com mais de 1.000 pessoas. O Bill Bright participou e foi algo assim enorme. Nesse seminário de 1968, eles anunciaram que estavam com um projeto piloto em Gainesville, Flórida, e eles chamaram Chuck Lucas para coordenar esse projeto piloto.
Uma coisa interessante desse seminário de 1968 foi que eles enfatizavam algumas coisas. A ênfase era no evangelismo, que o Bible Chair, que era o movimento anterior, ele estava estagnado, ele não era muito evangelístico. Quem estava lá, às vezes continuava a ter fé, mas ele não avançava. Então, mas a ênfase do campus desse novo movimento era um evangelismo radical, era atacar e não defender. E eles, nesse seminário, ficou claro assim algumas críticas às doutrinas, às ênfases, né, que a Igreja de Cristo dava. Então, nesse seminário, eles enfatizaram a importância da graça. Eles falaram sobre o pecado da discriminação racial, do poder do Espírito Santo, do habitat do Espírito Santo. Eles abordaram o real significado da comunhão e a necessidade de uma adoração que fosse não apenas rotineira, mas transformadora. Então, tiveram vários palestrantes nessa conferência, nesse seminário, entre eles o Wesley Reagan, que eu mencionei anteriormente, Jim Reynolds, John Allen Chalk, enfim, outros nomes que eram... mas todas as pessoas saíram de lá muito impactadas com as coisas que foram faladas. E, inclusive, eu tenho tem um livro que um dos mestres da nossa igreja, chamado Tom Jones, escreveu. Ele falou que ele ouviu as fitas da conferência várias e várias vezes, e ele até hoje se lembra dos temas principais das pregações que foram feitas. Esse momento foi considerado por muitos o momento que se iniciou o movimento das nossas igrejas, nesse seminário evangelístico de 1968, que enfatizou todas essas coisas. Só que ele não teve ele teve repercussões. Diferente de hoje em dia, que a gente, quando acontece um seminário, logo em seguida as pessoas falam, demorou um tempo para que se fosse digerido as mudanças que esse campus evangelismo universitário estava trazendo. E 5 semanas depois de ter acontecido o seminário lá em Dallas, em 1968, existia um ministro chamado Ellis Coates, e ele tinha ido para uma das universidades famosas das Igrejas de Cristo, que era Freed Hardman. Ele estava voltando do encontro quando ele descobriu que ia acontecer um Open Forum. Um Open Forum é um lugar onde eles discutiam coisas, e nesse Open Forum, o que ia ser discutido eram as doutrinas perigosas ensinadas pelo Campus Evangelism. Então, o moderador desse Open Forum na Freed Hardman University era um homem chamado Woods, Guy N. Woods, que é esse aqui. Ele não era conhecido como alguém que era basicamente um moderador. Ele colocava a opinião dele e realmente defendia aquilo. E ele já tinha uma postura de ir contra o que estava acontecendo no Campus Evangelism. Esse ministro, chamado Ellis Coates, ele era amigo do Tom Jones. Tom Jones conta isso no livro dele. E eles conversaram a respeito sobre o que eles iam fazer quando descobriram que ia ter esse Open Forum a respeito do Campus Evangelism. Então, eles decidiram ligar para os organizadores desse programa dentro das Igrejas de Cristo,
que era o Jim Beavis, o Rex Vermillion e o Charlie Shelton. Esses eram os 3 coordenadores do Campus Evangelism. Essa foto deles aqui não é da época, tá? Eles já estão bem mais velhos, que de 2013. Mas é um pouquinho... Eu não sei exatamente a data, mas é por volta de 2013, isso aqui. Mas, enfim, esse aqui é o Jim Davis, esse aqui é o Rex Vermillion e esse aqui é o Charlie Shelton. Então, ele ligou para eles e eles foram lá para essa universidade, Freed Hardman, e participaram do Open Forum. Algumas pessoas dizem que estavam lá, que era a favor do Campus Evangelism, sentiram uma atmosfera hostil, muito hostil. Então, o Guy Woods, ele colocou os pontos dele. Ele, na verdade, era alguém que era um orador nas igrejas de Cristo que falava sobre o habitar do Espírito Santo nas pessoas só pode acontecer pela palavra, só lendo a Bíblia que acontece qualquer coisa. Então, ele foi contrário a algumas coisas que aconteceram lá. Na verdade, ele foi firme, se colocando contrário a tudo que aconteceu lá, e todos que estavam lá apoiaram ele. Bom, e quando esses 3 chegaram, o Shelton pôde falar, o Charlie Shelton teve a oportunidade de falar. Das coisas que falaram que aconteceu no Campus Evangelism, falaram de várias coisas que aconteceram lá, mas uma delas, que é até engraçada, que eles falaram que estavam ensinando, né, que foi ensinado numa aula sobre a ressurreição de um gato, que mencionaram que um gato foi ressuscitado, né? Então, o Shelton pegou essa informação e sabia que era uma das principais rumores que estavam acontecendo. Ele falou, olha, quando a gente estava vindo para cá, a gente atropelou um gato. A gente fez de tudo para ressuscitar ele, mas não conseguiu. E aí ele esperava que alguém risse, só que ninguém riu. A atmosfera estava bem pesada. Então, o Shelton falou, o Woods, depois que o Shelton falou, acabou com ele, assim, com todos os argumentos que ele colocou, ainda colocou mais coisas contrárias, né? E quem se levantava contra, porque ali era uma universidade, tinham vários pregadores, e alguns pregadores falaram, olha, a gente não deve se apressar em julgar o que está acontecendo. E ele foi contra isso, né? Ele falou, olha, vocês estão errados com isso, a gente tem que julgar, e tem que julgar agora. E um pregador que estava presente virou e falou, Woods, até eu e você discordamos em algumas coisas, por que a gente não dá um voto de confiança? E ele abaixou, né, olhando com um olhar ameaçador para esse pregador, falou, quando a gente discorda, eu estou certo e você está errado. E, bom, era isso. Eu sei que depois desse encontro, na Freed Hardman, o Campus Evangelism foi uma estrela cadente que passou pelas igrejas de Cristo. As igrejas de Cristo não apoiaram mais, foi uma coisa que decaiu. E, bom, talvez Deus tinha iniciado o fogo em um lugar e decidiu espalhar por meio de outro. Mas mesmo que o Campus Evangelism tenha perdido a confiança nas igrejas de Cristo, dentro das igrejas de Cristo, ainda existia um projeto piloto na igreja 14th Street, em Gainesville, Flórida, com o Chuck Lucas. O Chuck Lucas participou do encontro de 68 em Dallas, lá aquele Campus Evangelism Seminar. Ele, basicamente, era o líder de canções. Ele disse que aprendeu com a avó dele a cantar. O Chuck Lucas, ele é uma pessoa emblemática, e ele diz o seguinte, ele faleceu em 2018, mas ele falou,
Eu me sinto mal quando alguém diz que eu comecei alguma coisa. Eu não comecei nada. O meu pai era um pregador na Igreja de Cristo. O meu avô era um presbítero. O meu bisavô fazia parte da Igreja de Cristo. Meu tataravô. E talvez alguém da minha família ouviu as pregações do Alexander Campbell. Então, assim, eu só... E ele fala, eu vi meu pai batizar mais pessoas do que qualquer outra pessoa na vida. Eu visitei igrejas em que as pessoas me abraçavam chorando e falavam, olha, foi seu pai que me batizou. Assim que o Chuck nasceu, o pai dele, ele desistiu do emprego dele para ir para a universidade, para se tornar um pregador. Ele disse que tratavam mal os pregadores na Igreja de Cristo, porque um pregador pegava de um lugar, ia para o outro, depois ia para outro, e a família vivia mudando de lugar. Mas o pai dele tinha no coração a mensagem de que cada cristão, que um cristão deve fazer outro cristão, que o papel dele era salvar a vida de pessoas. Então, ele foi um homem que pregou para muitas e muitas pessoas. O Chuck Lucas seguiu nos passos do pai dele. O Chuck, ele se formou, ele é de uma quinta geração de discípulos na família dele, ele se formou em Bíblia, né? Lá eles têm essa graduação em Bíblia, né? Você é formado em quê? Em Bíblia, pela faculdade de Harding. Aqui não é a Freed Harding, aquela que a gente falou antes, é outra faculdade. Ele serviu no Mississippi com Alonzo Welch. Alonzo Welch foi uma das pessoas famosas nas igrejas de Cristo por ser um missionário, alguém que também se importava em evangelizar pessoas. E ele serviu com Alonzo Welch, fazendo tudo o que ele precisava fazer, sendo diretor da escola dominical, sendo ministro de jovens. Ele queria aprender. Depois ele foi ministro de jovens na Flórida, então ele foi chamado para trabalhar no projeto piloto, numa igreja que era dentro da Universidade da Flórida, que era a igreja de Fortin Street. Essa igreja de Fortin Street depois virou a igreja de Crossroads, porque eles mudaram, eles compraram um prédio novo, e esse prédio novo, a escritura se baseia naquela... o nome da igreja se baseia naquela escritura, se põe nas encruzilhadas, porque Crossroads é encruzilhadas. Então, eles chamaram essa igreja, o prédio de Crossroads. Então, a igreja chama Igreja de Crossroads. E esse Chuck Lucas foi quem foi servir no projeto piloto lá na Universidade da Flórida. E ele começou a implementar várias inovações evangelísticas, né? Desculpa, não sei se dá para ver aqui, mas tem aqui o Chuck Lucas com o Sam Lang, aqui nesse cantinho aqui. Isso aqui, essa foto é de 74. Bom, e alguma das inovações evangelísticas foi o Soul Talk. Soul Talk é conversas da alma. Seria mais ou menos isso. E esse era o principal veículo de evangelismo. Porque quando ele foi para a Flórida, uma das primeiras coisas que ele fez, eles foram para um lugar de praia, porque lá tinha um clube de praia, e ele pegou uma cabana que tinha lá e falou, a gente vai ter um culto aqui, umas aulas da Bíblia aqui. E toda noite eles convidavam as pessoas e faziam um tempo da Bíblia ali. E as pessoas gostavam, e uma das pessoas escreveu na madeira, no lugar lá, aqui acontecem Soul Talks. Soul Talk é conversa da alma. E o Chuck gostou da ideia e começou a chamar de Soul Talk. Depois, né, isso virou o que a gente chama de bate-papos. Mas era a principal ferramenta de evangelismo era os Soul Talks. E o que acontecia lá na Universidade da Flórida, né, eles faziam, antes de cada conversa da alma que eles tinham, eles faziam uma reunião antes na semana para ver quem as pessoas poderiam levar, quem eram possíveis pessoas que queriam, quem confirmou, quantas pessoas estariam presentes, e assim eles tinham
uma boa ideia de quem estaria lá. E na igreja, todo mundo tinha uma boa entendimento de que precisava conhecer bem da Bíblia, né? Então, os membros eles anotavam as escrituras no verso das suas Bíblias, e sempre que tinha um visitante na igreja, eles falavam, né, sobre a necessidade do batismo, entre várias outras coisas. E a igreja ela tinha reuniões que precediam as conversas da aula, da alma. Eles tinham 2 cultos no domingo, eles tinham um culto de semana na quarta-feira, e eles tinham uma devocional também na quarta-feira à noite, na sexta-feira à noite. Então, era um ritmo bem pesado de reuniões. E algumas convicções eram muito fortes na igreja de Crossroads. E que eles tinham anotado no verso das suas Bíblias também, escrituras que falavam sobre essas convicções, de que a Bíblia ela é inspirada e ela é a palavra de Deus. Sobre o pecado, como ele é destrutivo, a natureza do pecado. O trabalho de Jesus morrer em nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados, que é a expiação. A ideia de senhorio de Jesus, de comprometimento, era muito forte. E o batismo. Então, algumas influências, né? Juan Carlos Ortiz tem um livro chamado O Discípulo. Ele foi um pregador argentino, mas ele fala muito sobre o discipulado. O Bill Bright, da Campus Crusade, também foi uma outra influência. Algumas coisas que aconteciam antes de alguém ser batizado, e isso entrava em choque com as igrejas de Cristo, né, que mesmo a Crossroads sendo uma igreja de Cristo, isso entrava em choque com as demais igrejas de Cristo. Porque o que acontece? Antes de alguém ser batizado, ele precisava realmente estar pronto para isso. Ele precisava ter tomado uma decisão na vida dele. Então, fazia-se uma entrevista com um ministro líder, podia ser o Chuck Lucas ou podia ser o outro, mas essa entrevista ficou conhecida como cálculo de despesas. E se fazia uma revisão das principais doutrinas, fazia-se uma avaliação das potenciais desafios que a pessoa poderia passar, e se a pessoa tivesse confusa ou indecisa sobre a decisão, ela era encorajada a continuar estudando a Bíblia e ganhar um tempo para digerir as coisas. Nas igrejas de Cristo, o que acontecia era o seguinte: se você quer ser batizado, você é batizado. Não tem fazer entrevista, não tem que... E isso foi um choque, porque as igrejas de Cristo, uma das falas deles era: vocês estão colocando um empecilho para alguém que quer ser salvo, para alguém que quer ser batizado. Não deve perguntar nada, né? Não deve... por exemplo, o Chuck conta uma história que uma vez um rapaz foi no culto e ele ficou contente e ele virou para ele, depois do culto: olha, eu quero ser batizado. Tá bom, a gente pode ter uma conversa primeiro antes? Tá bom. E aí ele perguntou: você é casado ou você tem namorada? E aí a resposta foi... sabe que ele não tinha muito uma firmeza. Tá bom, então eu moro com alguém, mas eu não sou casado com ela. E aí você entende que você vai precisar tomar uma decisão antes de ser batizado, uma decisão a respeito disso para ser batizado. Ele não. Então, assim, ele mostra como que as pessoas são chamadas a um arrependimento, ou entrar num processo de arrependimento e ter uma convicção de que Cristo é o Senhor antes delas serem batizadas. Quando a pessoa era batizada, os novos convertidos eles eram encorajados a passar tempo na Bíblia. Isso depois ficou conhecido como tempos com Deus. Mas eram devocionais que duravam cerca de 15 minutos ou até uma hora. Geralmente acontecia de manhã e
e quem era consistente nesses tempos eram considerados fortes espiritualmente. Enfim, mas eles eram encorajados a passar tempo diariamente estudando a Bíblia e orando. E havia um esforço contínuo para garantir que todos os cristãos tinham contato diário um com o outro. Então, tem escrituras que falam sobre isso. E uma das inovações evangelísticas que também deu o que falar foram os parceiros de oração. Os parceiros de oração, eles serviam para orar juntos, mas também serviam para dar conselhos e ajudar as pessoas no dia a dia e na maturidade da fé deles. Uma das críticas que acontecia é que havia um certo controle da vida de outras pessoas através dessa prática de parceria de oração, que não só apenas características espirituais eram imitadas, mas também características físicas, características de modo de vestir, trejeitos. E como toda a igreja ela era envolvida com parcerias, quem era ministro na igreja de Crossroads imitava o Chuck Lucas. Quem não era ministro imitava o ministro mais próximo. Então, o que acontecia é que existia um sistema de transmissão. Então, as pessoas acabavam fazendo muitas coisas parecidas. Pregavam parecido, se vestiam de modo parecido, e quando tinha alguma instrução que precisava ser transmitida, isso era transmitido pela rede de parceiros de oração. Mas isso foi algo que foi questionado, porque algumas pessoas entravam na vida de outras pessoas em questões que eram consideradas abusivas ou que não era algo para que aquela pessoa crescesse espiritualmente, era algo que o parceiro de oração que era mais experiente não gostava que o outro fazia, enfim. Houve algumas controvérsias a respeito disso. Eu coloquei aqui em inglês, desculpa, eu não traduzi, mas esse aqui é o Real Lemons. Ele foi o editor de um periódico chamado Gospel Advocate. E ele era considerado muito respeitado dentro das igrejas de Cristo. E ele foi visitar Crossroads, era um lugar assim, que tinha uma atmosfera que mexia com as pessoas. E ele falou o seguinte: a primeira coisa que eu observei foi que quase toda pessoa, dos mais de 500 estudantes universitários que estavam lá presentes, quase todo mundo tinham 3 coisas: um caderno, um lápis e uma Bíblia. Nosso primeiro pensamento: tem mais pessoas com Bíblias nas mãos do que eu já vi em qualquer culto de adoração. Quando o pregador citava uma escritura e eles citavam elas às dezenas, muito mais do que a maioria dos pregadores costumam usar, todos eles abriam seus livros e liam os versículos. Então, eram pessoas que queriam saber se aquilo estava na Bíblia e era muito baseados na Bíblia. Uma das coisas que eu acho importante falar sobre a igreja em Crossroads, que são os encontros. Eu chamo de encontros, né? Algumas pessoas chamam de saídas, né? Mas existiam direções estritas sobre namoro. E elas foram implementadas como um esforço de proteger os membros dos perigos de uma cultura imoral. A expectativa era que cristãos namorassem com cristãos. E isso vinha de 1 Coríntios 7, que diz que é a respeito daquela passagem sobre a viúva, que diz que se o marido morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Em algumas versões, desde que ele seja cristão. Então, a linha de raciocínio é: como é que um cristão, em sã consciência, vai namorar alguém com quem ele não vai poder se casar? Então, muitos dos membros já tinham namorado antes de serem batizados e eles praticavam coisas como passar a mão, já tinham praticado isso, né? Usar as mãos de forma inapropriada e até tido relações sexuais. Então,
essa experiência de namorar pessoas que não tinham valores cristãos podia acabar terminando com um comportamento imoral. Então, como uma medida de proteção até adicional, foram criadas as saídas em dupla, são casais em dupla, né? Ou seja, não iam só um casal, mas iam dois casais ou mais casais, né? E os homens, eles convidavam as irmãs, mas antes tinham planejado dois homens e duas irmãs saindo. Os novos convertidos eram encorajados a ter esses encontros com várias irmãs, com uma perspectiva de ter uma amizade. E se tivesse interesse romântico em uma pessoa em particular, esses encontros acabavam se tornando mais regulares, começavam a ficar mais regulares uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, uma semana sim, outra semana não, e até eles iam aumentando. As mulheres elas não convidavam os irmãos para os encontros, mas elas mostravam interesse por eles, começando conversas durante as reuniões da igreja, ou dando presentes, cartões, biscoitos que elas faziam em casa, depois delas terem tido algum encontro com algum irmão. Os sinais de afeição, como beijo e segurar a mão, só acontecia com casais de namorados. E para você chegar ao ponto de namorar, que é ter um encontro com a mesma pessoa toda semana, isso poderia levar 1 ano ou mais. Tanto o irmão quanto a irmã precisavam ser fortes espiritualmente para iniciar o namoro. E geralmente isso era evidenciado pela liderança. Se ele liderava um grupo ou algum soul talk, ou conversa da alma, e eles tinham que buscar conselhos com seus parceiros de oração. E geralmente, quando acontecia um namoro, se fazia isso acontecer numa ocasião especial, e tinham os preparativos. E geralmente, quando se fazia um pedido de namoro, era sim, com certeza, porque os parceiros de oração conversavam entre si, e se alguém não tivesse pronto, eles falavam, né, para o outro parceiro de oração que não estaria pronto. Enfim, às vezes, né, quando alguém começava a namorar, eles eram aconselhados eles podiam tocar na mão e dar beijo, dar selinhos, né, assim, mas ele era aconselhado para acontecer só no final das saídas e que não fosse beijo de língua, né, e para evitar que eles fossem tentados, enfim, mas ocasionalmente acontecia de algum casal de namorados vir a se tocar de modo inapropriado ou até mesmo ter relações sexuais. Quando isso acontecia, os relacionamentos eram quebrados e geralmente nunca mais era restaurado. Então, depois de um namoro de vários anos, de alguns anos, a pessoa podia noivar. O noivado durava alguns meses, né? E era rápido, porque começava a ter uma crescente atração romântica. Então, para evitar perigos, procurava acontecer isso rápido. E antes do casamento, ambas as partes se encontravam com seus parceiros de oração e eles explicavam a importância da vida sexual após o casamento. Eles liam 1 Coríntios 7, Cântico dos Cânticos, e a maioria dos discípulos ficava chocada, porque eles se abstinham tanto e depois eles tinham uma liberdade dentro do casamento. Enfim, isso foi criticado nas igrejas, pelas igrejas, por algumas pessoas que saíram, como algo que era muito controlador, e ao mesmo tempo também foi defendido por algumas pessoas. O Gordon Ferguson foi um que defendeu essas práticas na igreja. Mas eu acho que é importante falar sobre essas coisas, porque eu estou falando da década de 60 e 70. Eu não estou falando da nossa igreja hoje, mas eu acho que você notou que as coisas são bem parecidas. Foram bem parecidas há pouco tempo, algum tempo atrás. Mas
Então, eu achei importante trazer isso aqui à tona para nós. E, assim, a igreja começou a ter uma expansão grande e muita controvérsia. Algumas coisas que geraram críticas dentro das igrejas de Cristo foram a mistura racial. Tinham afro-americanos fazendo ceias, pregando, igrejas misturadas, não só negros e brancos, mas várias raças diferentes. As mulheres oravam em voz alta, junto com os homens, o que não acontecia nas igrejas de Cristo. A ideia do habitar do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo, o cálculo de despesas para o batismo, parceiros de oração, eram coisas que geravam críticas dentro das igrejas de Cristo. Um sucesso que as igrejas de Cristo em Crossroads tiveram foi a ideia do senhorio de Cristo, as conversas da alma e os relacionamentos de discipulado. O que é interessante é que eles começaram a querer expandir e eles criaram uma escola de ministério dentro da Crossroads. E eles mandaram mais de 60 ministros universitários, saíram de Gainesville de 72 a 82. E, e cada igreja, eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas toda igreja que ia um ministro das igrejas de Crossroads para trabalhar nessa igreja de Cristo, eram 100 batismos por ano, ou mais, né? E as igrejas cresciam. O Martin Blantley foi treinado na Crossroads, o Bruce Williams foi treinado em Crossroads, o Tom Brown foi treinado em Crossroads, o Randy McKean, e eles foram para as igrejas e eles batizavam 100 pessoas em um ano. Mas, para você ter uma ideia, as igrejas de Cristo tinham 100 pessoas, em média, as igrejas de Cristo. Então, era uma coisa absurda. E eles começavam a chamar esses ministros para trabalhar. Só que depois começaram a criticar eles, porque eles diziam que eles buscavam conselhos com as pessoas em Crossroads, com Chuck Lucas, e que eles eram um pouco rebeldes para com os presbíteros da igreja. E eles colocavam a culpa disso no fato deles do ministério de universitário que eles estavam liderando ser forte e comprometido e o resto da igreja não ser. Então eles falavam isso. Mas o que acontecia em muitos casos foi que eles basicamente trabalhavam com universitários, geralmente era isso, eles não eram chamados para ministros principais. E nesses treinamentos na Flórida, que eles tinham na Crossroads, eles eram orientados também a fazerem outros treinamentos em universidades. E alguns foram para a universidade, voltaram para estudar e continuar estudando a Bíblia para serem ministros. Mas eles geralmente trabalhavam com universitários. E muitas famílias ficaram preocupadas com seus filhos, porque eles priorizavam a igreja ao invés de estarem com suas famílias. Eles, até mesmo coisas positivas, como parar de beber, usar drogas ou praticar imoralidade sexual, as famílias viam como algo perigoso e consideravam como uma seita. E, assim, em San Diego, por exemplo, teve piquete de pais contra os ministros de Crossroads que estavam trabalhando lá. E o que aconteceu foi que, com essa controvérsia, muitos dos presbíteros das igrejas locais, para onde esses treinados em Crossroads foram, ficaram contra eles e não apoiaram eles. Em alguns lugares eles foram apoiados, mas começou a surtir um sentimento difícil. Em 81, o Chuck Lucas ele pediu desculpas. Ele falou que não queria que as pessoas fossem buscar ele, mas ele percebeu que algumas coisas que eles faziam não eram boas, como tirar o contato dos familiares, exigir coisas. Então ele reconheceu algumas dos exageros e falou que ele queria ter uma boa comunicação com as igrejas de Cristo, porque ele tinha um coração para Deus. Depois dele ter falado isso, e dizem que ele falou isso, mas a postura dele pessoalmente, individualmente com as pessoas era diferente. Mas depois dele ter pronunciado isso e pedido desculpas, um dos ministros que foi treinado também em Crossroads, que era o Kip McKean, ele foi contra. Ele falou, não, ele não tinha que ter falado isso, né? Mas, enfim,
ele pediu perdão. Em 1985, o Chuck Lucas foi desligado da igreja como ministro. E essa aqui é a carta dos presbíteros da igreja de Crossroads para o Chuck Lucas. O Chuck Lucas entendeu que deveria sair, ele teve uma situação e precisou sair. E diz assim a carta dos presbíteros: os nossos corações estão pesando e ardendo enquanto compartilhamos com vocês a decisão unânime dos presbíteros de retirar Chuck Lucas da função de evangelista da Igreja de Cristo de Crossroads. Essa decisão tornou-se necessária devido aos pecados recorrentes em sua vida, os quais ele reconheceu. Estamos contentes por ele ter se arrependido. Seu atual relacionamento com Deus não está em questão. Nossa conclusão é que ele não deve mais servir no quadro de funcionários dessa congregação. Os outros evangelistas concordam e apoiam a decisão dos presbíteros. Não perdemos de vista a sua tremenda contribuição para a causa de Cristo, que teve seu efeito em toda esta nação e em outras partes do mundo. Somos gratos por isso. Nós amamos a ele e a sua família e desejamos-lhes felicidades ao deixarem esse ministério. Então, em 1985, isso acontece. O Chuck Lucas sai da igreja de Crossroads e ele acaba fazendo um mestrado em aconselhamento bíblico. Ele lida com questões da vida dele e, posteriormente, ele volta a trabalhar como ministro de uma igreja de Cristo. Mas, quando ele sai de cena, acaba aparecendo uma figura que acaba sendo a figura do Kip McKean, como uma das principais influências para os demais participantes das igrejas que saíram de Crossroads. E aí eu ia iniciar a Igreja de Boston, que começa em 1979, mas eu vou terminar por aqui a apresentação e a gente continua na próxima semana. Tá ok? Obrigado, irmãos. Samuel, muito obrigado. Vou começar a abrir aqui. Vou falar com Salomão. Fica à vontade, Salomão. Muito obrigado, Samuel. Eu acho que essa época de Crossroads é super interessante, né? Eu e Luísa Didi estamos assistindo aqui junto e teve tanta coisa que eu falei, nossa, é muito louco que parece que do nada, né? Que eles começaram a praticar muitas coisas que são similares às coisas que a gente pratica hoje em outro país, outra cultura, mas mesma coisas, né? Especialmente dentro do Ministério Universitário, que é o único ministério que eu conheço, fui batizado no Ministério Universitário. Eu decidi servir como ministro nessa universidade, ou esse ministério, então devocional na sexta-feira é bem clássico, todas essas coisas, enfim. É muito engraçado. É impressionante. Então, obrigado por compartilhar isso. E eu acho que essas evangelistas que saíram são impressionantes. Eu tive o privilégio de conhecer alguns deles. Sam Lang, por exemplo, eu conheci. Tom Brown, eu estava mostrando uma foto para o Luiz, que eu conheci ele em 2019. Então, é muito interessante ver essas pessoas até hoje, né? Servindo, treinando outros evangelistas. É muito legal ver isso também. Eu acho que algumas perguntas, eu acho que eles são breves, só para entender a história. Eu acho que primeira é sobre Bill Bright. Quando ele veio fazer uma aula com os Igrejas de Cristo, isso causou um certo polêmico, porque as Igrejas de Cristo eram bem fechadas de outras igrejas, né? Então, eu fico curioso, talvez, por que eles decidiram aceitar Bill Bright, né? Se tiveram uma coisa diferente. Então, isso foi a primeira pergunta. Segunda pergunta é quando Chuck Lucas fez aquele pedido de desculpas.
Eu acho que você vai explicar talvez mais porque que não concordou com esse pedido de desculpas, mas enfim, qual foi o ano mais ou menos que ele fez aquele pedido de desculpas por divisões? Em terceira, você mostrou aquela lista de evangelistas que saíram de igreja de Crossroads indo para outras igrejas. Eu não sei se você sabe a história de cada um, mas na maioria eram aceitos pelas igrejas de Cristo que eles foram servir, porque eles tiveram muito êxito no ministério. Basicamente formaram uma igreja só eles, né? Por quantas pessoas eles converteram. Então, foi especialmente aquela lista, aquelas pessoas eram aceitas ou foi misturados. Alguns daquela lista foram aceitos, alguns outros não. Como é que foi essa questão daquelas pessoas específicas que você mostrou? Então, essas são minhas perguntas. Obrigado, Solomon. Obrigado pelas suas perguntas. Sobre o chamado do Bill Bright para participar, é interessante que eles, quando eu leio sobre as igrejas de Cristo, eles falam assim, quando se chamava alguém de fora, era para um debate, nunca para palestrar. E, geralmente era para eles ganharem o debate. Mas, assim, depois da palestra do Wesley Reagan, que aconteceu na Abilene Christian University, depois dessa palestra, o Jim Davis ele decidiu estudar o Bill Bright. Então, isso aconteceu em Dallas. Então, a igreja de Lubbock, né? E em Lubbock, Texas, né? É perto onde eu cresci, Lubbock. A igreja, o nome da igreja era Broadway, mas ficava no Texas. Mas essa igreja é que apoiou esse início de movimento e começou pequeno, né? Depois que eles vieram, assim, teve algumas observações. Eles não aceitaram tudo que Campus Crusade fazia. Eles tinham seu próprio livreto sobre conversão, que era um guia para a vida em um novo plano, que era tipo em Romanos 6:4, na tradução J.B. Phillips, ele fala que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos uma vida no novo plano. Então, eles usaram essa escritura como tema do livreto e eles tentaram usar a teologia da Igreja de Cristo e a metodologia da Campus Crusade. Então, mas isso foi uma coisa mais local, né, na igreja deles, e aí depois foi expandido. Eles começaram a fazer os seminários e chegou aí em 350 campos universitários. Sobre o pedido de desculpas, ele aconteceu em 1981. Foi em 1981 que o Chuck Lucas pediu desculpas sobre as coisas que ele via. Alguns dizem que ele pediu desculpas em público, mas privadamente ele tratava as pessoas, ele exigia uma lealdade das pessoas que foram treinadas por ele. Mas ele pediu desculpas. Eu pude ouvir o Chuck Lucas, não sei se você chegou a ouvir ele, mas quando ele era vivo, mas ele parecia uma pessoa, transmitia essa ideia, que tinha Jesus Cristo como Senhor e que procurava ser humilde, mas teve seus atalhos, também pegou seus atalhos. Mas ele parecia ser alguém que procurava conhecer seu coração, ver os seus erros. Quando o Kip McKean fala que discordava desse pedido de desculpa, ele diz, a gente não deve dar brecha para aqueles que se opõem a nós, porque acabava sendo os principais críticos. Eles acabavam sendo os principais críticos. Então, se você permite que eles comecem a falar ou dar motivo para eles, você está diminuindo o seu padrão, não se comprometendo. Mais ou menos essa a ideia. E sobre os ministros de Crossroads, muitas vezes as igrejas estavam decaindo. O Kip McKean foi contratado para a igreja de Lexington porque ela ia fechar. Ele só foi contratado porque é a última saída. Ou a gente fecha as portas, ou a gente chama alguém de Crossroads. Aí ele chamava alguém de Crossroads.
Aí o que acontecia? Começava a crescer a igreja, aí começava a surgir um monte de conflito, porque a cosmovisão era diferente. Tinha um conflito. E aí, alguns apoiavam os ministros de Crossroads, seguiam. O Gordon Ferguson foi um que apoiou Crossroads, e alguns outros, mas tinham outros que não, não pode continuar aqui. E aí tratavam esses ministros mal. Mas isso vai de caso a caso. Mas tem um livro chamado Into All Nations. E nesse livro ele conta a história de vários desses camaradas, desses treinados em Crossroads. Ele conta a história de muitos deles. Mas é isso. Obrigado, Solomon. Legal. Rômulo, fica à vontade. Valeu, obrigado. Samuca, muito obrigado aí pelo tempo, foi ótimo. Realmente a história bem engajadora. Foi bem legal, muito obrigado. Miguel, eu queria fazer duas perguntas, curiosidades aqui que me surgiram. Você, quando falou dos Open Forums, pelo que eu entendi, foi um debate que a própria Igreja de Cristo quis fazer, um fórum com o intuito de apontar, pelo que eu entendi, heresias, coisas ruins que o Campus Evangelism estava fazendo. Aí eu queria ouvir um pouquinho se é isso, e o que é que eles estavam naquela época, o que as igrejas de Cristo eram contrárias ao Campus Evangelismo nessa época, quais eram as principais preocupações deles naquele momento, né? Isso era uma coisa. E outra que eu achei interessante também que você falou, do livrinho, né? Eu esqueci o nome aqui, que foi inspirado no Campus Crusade, que eu imagino que deve ter virado tipo um manual do discípulo. Não sei se é isso mesmo, mas enfim, você falou que tinha algumas doutrinas básicas e tal, é o que eu entendi, e que foi inspirado no livrinho da Campus Crusade. Eu queria saber um pouquinho mais do que veio, quais foram as inspirações, o que foi diferente. Queria ouvir um pouquinho mais disso, dessas influências, né? Uhum. Valeu. Obrigado, Rômulo. Bom, esse Open Forum, na verdade, ele não era uma coisa... Ele aconteceu dentro de uma das universidades das Igrejas de Cristo, que foi a Freed Hardman. Tá? Essa universidade era uma universidade renomada das Igrejas de Cristo, e eles sempre tinham um Open Forum, mas geralmente, assim, algumas universidades renomadas, quando elas falam de alguma coisa, elas têm peso. Então, esse moderador, que foi o Guy Woods, ele era uma pessoa influente no ciclo das Igrejas de Cristo. E quando aconteceu isso, ele foi ouvido, né? Foi assim, sobre as doutrinas que eles eram contrárias. Uma delas foi a questão do o Campus Evangelism. Eles tinham muito dessa influência de uma experiência pessoal com Deus, né? Então, isso era uma coisa que era um pouco vista com desconfiança dentro da Igreja de Cristo. Uma outra coisa que era também... Mas por quê? Desculpa interromper, por quê? Porque isso, pelo menos hoje, tanto no nosso movimento quanto no meio evangélico, pelo que eu sei, é consensual. A pessoa tem que ter um relacionamento individual com Deus, né? Isso era estranho na época? Então, as igrejas de Cristo, elas eram muito base bíblica. Experiência confronta com a Bíblia. A experiência não é só experiência, você precisa confrontar a sua experiência com a Bíblia. Então, não era muito essa... Então, isso existia, mas eu não sei se essa era a principal.
o principal ponto, né? Existia a questão do habitar no Espírito Santo, que as pessoas eram habitadas e dirigidas pelo Espírito, e esse Guy Woods, ele acreditava que a única forma do Espírito trabalhar mesmo era pela Bíblia. Se não fosse pela Bíblia, não tinha outra forma. Mas deixa eu ver aqui, tem umas anotações aqui. Bom, eu vou ter que dar uma olhada com mais calma para ver exatamente quais eram as críticas dele, tá? do Guy. Mas essa do habitar do Espírito Santo é uma, e o Campus Evangelism tinha essa ideia era muito acolhedor, né? Tinha pessoas de vários grupos sociais, várias faixas econômicas, então as igrejas de Cristo eram um pouquinho mais fechadas mesmo. Então tem isso, mas eu vou dar uma olhada com mais calma para te responder. Eu não sei todas as linhas, né? Mas eu dando uma olhada com calma eu te falo. Tranquilo, obrigado. Valeu. Uhum. Samuel, só aproveitando esse comentário, talvez você possa falar. Pelo que eu já ouvi, as igrejas de Cristo lá nessa época chegavam a ser completamente separadas, tipo, tinha igreja só para negros e igreja só para brancos. É isso mesmo? Confere isso? Por isso, Sim, isso é um sim. motivo de estranhamento em ter grupos mistos? Existia isso também. Existia isso também. Ok. Eu só não sei qual foi. Aí eu peço perdão, eu vou dar uma olhada com mais calma. Quais foram os pontos exatos que foram abordados nessa. Porque esse Open Forum, o que eu estudei sobre ele, foi uma aula que o Tom Jones fez, e basicamente eu peguei os dados do que o Tom falou. Mas aí eu vou pegar esses dados e te passo. Vou ficar te devendo essa. Samuel. Ok. Alô, alô. Oi. Claudinei, tudo bem? Obrigado, viu, Samuel? Estamos juntos aí para o nosso Swamp, hein? Isso aí. Acho que esse último comentário que Claudinei, Seu áudio foi desculpa. desativado. Fechou aqui, Claudinei. fechou, desculpa. Eu tive a oportunidade de, 2015, ir lá para uma conferência na África do Sul. E nós tivemos um dos pregadores lá, chamado Oscar, né? E ele falou exatamente disso lá. Isso recente, né? Comparando com toda a história que está sendo falada aí. Em 2015, ele mesmo pediu perdão diante de um culto lá dentro da conferência, que havia essa separação, né? Enquanto lá na África do Sul tinham negros e brancos juntos lá, né? Mas só para acrescentar que, de fato, isso existiu ou existe, eu não sei como está hoje, né? Mas eu ouvi de um americano lá, ele falando isso com a gente lá. Mas era só isso. Muito obrigado aí, viu, Samuel? Uhum. Obrigado. Rômulo, eu achei aqui, nas minhas anotações aqui, o tema do Open Forum é A Dangerous Movement in the Churches of Christ. É um movimento perigoso nas igrejas de Cristo. E os pontos levantados foi a influência evangélica indevida, o habitar do Espírito Santo, o espírito de rebelião e ressuscitar gatos dos mortos. Obrigado. Os gatos eram... Por isso que eu não gosto de gato. Sou mais cachorro. Valeu. Legal. Clementina, você ergueu a mão, por favor. Obrigada, Samuel, pela aula. Foi muito enriquecedora mesmo.
Nossa, dá para a gente ver, né? Muitas coisas que nós até praticamos ainda, né? Algumas coisas que vêm lá da nossa origem, entender um pouco mais disso. E uma coisa que eu acho que, para mim, essa noite foi esclarecedora foi a questão da obsessão, né, da Igreja de Cristo com relação ao ministério universitário, que é uma coisa que, para mim, aqui no Brasil, nunca foi muito bem explicável, eu nunca consegui entender o porquê disso, né? Porque lá as universidades eram cristãs, eram da igreja, né? Então fazia muito sentido isso lá fora, nos Estados Unidos, fortalecer, né, esses ministérios e tal. Então, isso para mim deu uma clareada e deu para entender o início, né? Mas a permanência aqui especificamente aqui no Brasil, dessa obsessão ainda não se explica muito bem para mim, né? Mas foi uma coisa que foi muito boa você trazer, agradeço bastante, porque a gente não conhece a cultura deles lá, né? Exatamente. E essa questão das universidades, precisamente, eu não tinha esse conhecimento. E uma coisa que deu que eu fiquei fazendo uma associação quando você falou a respeito, por exemplo, dos namoros, né, cristãos, eu fiquei pensando assim, puxa, bem aquele coração dos fariseus com relação ao sábado, né? Deus dá uma lei a respeito do sábado, daí os fariseus criam um monte de outras a respeito do sábado para não querer infringir um mandamento, né? Então, para guardar a pureza, que é aquele desejo de Deus, então a gente faz um monte de coisa assim, né, para proteger e para tentar resguardar, né? Até numa questão de pouca confiança, né? No amor que cada um deve ter por Deus, né? Mas eu agradeço muito, muito, muito mesmo a aula. Obrigada, viu? Obrigado, Clementina. Lá nos Estados Unidos, eles têm muitas universidades que são são de tradição das igrejas de Cristo. Então, eles têm bastante universidades, mas nem todas são. Então, alguns dos jovens estavam indo para faculdades que não eram das igrejas de Cristo. Aí tinha uma cadeira lá, uma matéria que eles podiam cursar que era de alguém da igreja de Cristo. Mas isso não ajudava tanto. Por isso que tentou-se criar outras coisas. Eu acho que até hoje não ajuda, né? Eu acho que não é dessa forma. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, eu sempre tive uma crítica com relações. Então, que o evangelismo é do mundo, sabe, da sociedade, e vai alcançar a universidade também, e não concentrar num grupo específico que talvez às vezes nem alcance, né, a sociedade como um todo, mas se a gente focar na sociedade, é o meu pensamento, né? Mas enfim. Sobre as regras de namoro, né, eu acho que isso é uma coisa bem questionável, né, em alguns aspectos, né? Um dos pontos que eu acho que é interessante a gente refletir as regras não mudam o coração, mas a gente também precisa ter a percepção que a cultura ao nosso redor ela tem um impacto sobre nós. Então, a gente precisa eu não digo cercas de proteção, mas a gente precisa estar ciente de pontos que a gente vai estar propício a pecar e pontos que onde a gente consegue ser mais forte. Mas obrigado, Clementina. Sueli? Boa noite de novo, obrigada. Tanto Salomão quanto Samuel, excelente aula. A minha pergunta é, hoje, em 2021, como que está o relacionamento entre as igrejas de Cristo e a Igreja de Cristo internacional, ou não há conversa? Obrigado. Eu não sei se você... Sueli, obrigado. A gente vai ter uma conferência de mestres agora em fevereiro e um dos professores é das Igrejas de Cristo, que é o Nick Zola. Então, assim, desde 2003 ou até um pouco antes, a gente tem procurado restabelecer conexões com as pessoas que não são
da ICOC, que é na Igreja Cristã Nacional, que são das Igrejas de Cristo. A gente é diferente, a gente tem diferenças, isso não tem como dizer que não, mas assim, mas eles são parte a gente tem buscado considerar eles como irmãos e vice-versa. Mas a gente tem conversado, a gente tem trabalhado nisso. Que ótimo, muito obrigada. Posso constar? A gente que eu digo, claro, Solomon, a gente que eu digo é o movimento, eu não tenho tanta esse impacto. Solomon, por favor. Eu acho que o que eu tenho observado nos Estados Unidos, pelo menos, é que essas faculdades da Igreja de Cristo, que ensina a Bíblia, você pode ter várias formações de teologia, pessoas têm ido para essas faculdades do nosso movimento. Então, Pepperdine tem vários ministros da Igreja de Los Angeles participando lá, alguns Friedman, mais Harding, e também Abilene Christian. Tem vários ministros da nossa igreja fazendo cursos lá. Tem essa parceria entre alguns mestres da Igreja de Cristo Internacional e também tradicional Igreja de Cristo. Não quero falar uma forma que diz respeito deles. E eu acho que a Igreja de Crossroads, o que é interessante, tem a Igreja Internacional, a Igreja de Cristo Internacional, a Igreja de Cristo, que juntaram no prédio de Crossroads, lá em 2018. Uhum. Então, eles se tornaram uma igreja só, a Igreja de Cristo Internacional. Como o Samuel falou, algumas congregações da Igreja de Cristo são muito diferentes de nossas congregações também. Mas parece que alguns têm coisas similares, objetivos similares para crescer, ser mais evangelísticos, e esses acabam tendo mais contato com a gente. Obrigado, Solomon. Ok, Obrigado. obrigada. Samuel, tem só uma pergunta, antes do Nelson, tem só uma pergunta aqui no chat. Eu vou tentar ler, eu não sei se eu entendi completamente, se eu não fizer direitinho, talvez o irmão depois possa complementar. Mas ele faz a seguinte pergunta, né? Se eu pecar e depois reconhecer meu pecado e me arrepender, alguns decidirem que eu não posso mais fazer parte da igreja. Baseado no que é essa decisão, e se hoje isso não acontece mais. Eu não sei se ficou claro, eu não sei se eu entendi exatamente também. Uhum. O que eu acho que é a pergunta, vou tentar interpretar, é porque a carta dos presbíteros, para o desligamento do Chuck Lucas, fala que ele se arrependeu e que que o relacionamento dele com Deus não está em questão, mas que ele deveria ser afastado, e os outros evangelistas concordavam com isso. Então, o que eu entendi na saída do Chuck, o Chuck, ele realmente cometeu alguns pecados, ele precisou lidar com isso. E eram coisas um pouco mais profundas. Então, ele até foi fazer uma faculdade de aconselhamento cristão. Ele não foi expulso da igreja, ele foi retirado do cargo, ele foi da função de evangelista principal. Ele continuou sendo um cristão, ele continuou sendo amado pelos presbíteros da igreja e eles felicitaram ele, né? Tipo, a gente deseja algo, felicidades, que você vá bem nessa fase da sua vida. Mas eles entenderam que ele não deveria, naquele momento da vida dele, estar envolvido com a liderança da igreja, mas deveria resolver um ponto específico da vida dele. E eu acredito que ele conseguiu resolver e lidar com isso. Ele compartilhou algumas coisas que foi doloroso, de algumas situações de vida dele, mas depois ele voltou a trabalhar para a igreja. Ele, nos últimos anos de vida dele, era um ministro numa das igrejas de Cristo. Então, ele voltou a servir. Para mim, ele teve uma vida que glorificou muito a Deus. Assim. Enfim, é isso.
Legal, obrigado. Nelson? Obrigado. Samuel, queria muito te agradecer por tudo que você compartilhou, né? Eu acho que isso traz muita luz para a gente, né? Sobre várias questões. E, Sérgio, o próximo café vai render bastante assunto, viu? Traz muita reflexão também, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, me intrigou, é essa questão dos gatos. Isso foi usado no Open Forum só para humilhar o movimento que estava surgindo, ou havia algo de fato que relacionado a isso, dos gatos, de ressuscitar os gatos? Que conversa é essa? Então, esse é o mistério, mas questão de curiosidade, o Tom Jones, que escreveu um livro In Search of a City, A Procura de uma Cidade, ele conta a história do nosso movimento da perspectiva dele. Então, ele conta que em 2007, ele convidou o Rex Vermillion, que era um dos coordenadores do Campus Evangelism, para jantar com ele, e aí, conversando, eles falaram, como é que surgiu a história do gato, hein? Que ressuscitaram um gato na conferência e tal. E aí que foi uma dos rumores que as pessoas ouvem e vão passando, né? Aí quando você vai ver, o negócio tem uma proporção imensa, né? E aí eles falaram que convidaram um professor para dar uma aula, que ele era meio que diferente das pessoas para Jesus, da década de 60, que tinha um linguajar mais avançado e tal, e ele estava falando de Lázaro, que quando Lázaro ressuscitou, ele chamou que foi e aí Jesus ressuscitou o gato, né? Na forma de falar, né? E ele usou uma gíria, né? E aí quando fala, ele falando a respeito de Lázaro, e aí o que veio depois foi história, mito. Mas eles acham que foi daí que surgiu a história deles estarem ressuscitando os gatos. Legal, Samuel. Acho que a gente não tem mais perguntas, mas eu queria mais uma vez te agradecer muito. Eu acho que isso mostra muito realmente o fundo que foi gerado, o nosso início, né? Eu sei que todo mundo está bem ansioso, aí, cheio de expectativa para começar ali da Igreja de Boston, que para a gente é o que indica muito o nosso início, mas entender esse pano de fundo é fundamental, né? Porque ele está diretamente relacionado. Então, eu queria muito te agradecer por trazer os detalhes, por nos fazer relembrar de algumas coisas. Até me chamou a atenção quando você mencionou o livro do Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. Eu lembro que eu li esse livro, eu era adolescente, eu nem conhecia a igreja ainda. E eu fiquei tão impressionado, eu falei, nossa, que demais deve ser esse negócio de fazer discípulos, né? Onde será que tem isso? E aí eu só fui ouvir e pensar nisso vários anos depois, quando eu conheci a igreja, né? Então, eu imagino o impacto que esse livro causou também lá no início desse movimento lá em Crossroads, né? Mas só um comentário, queria muito te agradecer cada um que esteve aqui também e convidá-los para estar novamente conosco na semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Ótima noite.